Bom, hoje o nosso bate-papo é com Edson Zorek, ele que é presidente da Transitar. Você que nos acompanha, muito obrigado. Lembrando que você pode nos acompanhar no Jornal Paraná, no Jornal Impresso, no Jornal Online, o paraná.com.br, nas plataformas, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube. No canal no YouTube você tem as entrevistas completas, não é? Não é inscrito ainda no canal do YouTube? Inscreva-se, nos acompanhe e fique bem informado. Doutor Zorek, satisfação recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação imensa estar aqui de volta, né? Conversando contigo, tratando aí dos assuntos importantes e agora da Transitar. Então fico muito feliz de ter recebido o convite e estou à disposição aí para prestar contas, para falar um pouquinho de transitar ou de trânsito, enfim, à disposição. E para quem não conhece, evidentemente que muita gente conhece o Edson Zorek, esteve na administração no Paranhos, foi procurador jurídico, advogado e recentemente estava em Curitiba, é isso? Fale um pouquinho do seu currículo. Sim, eu trabalho com o Paranhos já há mais de 15 anos, né, como assessor parlamentar, depois quando ele se tornou prefeito, então passei pelo Departamento de Compras, depois pela Secretaria de Planejamento e Gestão, depois fui para a Secretaria de Finanças e por último estava na Procuradoria-Geral do município e aí o Paranhos assumiu a Secretaria de Turismo, né, a Secretaria do Estado, e aí eu fui a Curitiba, fiquei praticamente um ano lá em Curitiba trabalhando no Viagem Paraná. O Viagem Paraná é muito parecido com a Embratur, o governo do estado criou como se fosse uma agência executiva para tratar do turismo. E aí agora então, a grata satisfação de retornar a Cascavel e de assumir a convite do Renato, que já faço aqui o agradecimento pela confiança do prefeito Renato, de eu estar então assumindo a Transitar aqui em Cascavel. Doutora Laura fez e vinha fazendo um bom trabalho. Renato pediu para que ela voltasse, retornasse ao gabinete, dando todo um suporte para ele. E aí, então, eu venho a Transitar. Claro que também tive apoio do deputado Gugu Bueno. Gugu Bueno me conversou com o Renato também sobre a eu estar aqui. Então, a gente tem um compromisso aí, tanto com o Gugu, tanto com o Paranhos, tanto com o Renato Silva, mas principalmente o compromisso com a cidade de Cascavel. Então, uma honra estar à frente da presidente à frente da Transitar. E esse é um breve histórico aí dessa experiência que a gente teve na gestão pública, na administração, e agora colaborar aí com a Transitar e principalmente atender os pedidos, as demandas da nossa população aqui de Cascavel. Há quanto tempo na vida pública? Já passam de 15 anos. Como gestor? Como gestor, assessor. Né, de várias formas, porque eu já trabalhava antes ainda na assessoria na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quando o Paranhos era deputado estadual, então eu ingressei ali na condição de assessor parlamentar. Muito bem. E essas primeiras ações, quais são? Então nós já chegamos na Transitar com bastante vontade, dando continuidade àqueles trabalhos que a Laura vinha fazendo. E aí, claro que a primeira intervenção e mais impactante geralmente é a do trânsito, é o que mais gera demanda, é o que mais gera questionamentos muitas vezes, e aí então demos andamento na implantação do binário, que é lá da Jacarezinho, né, que foi um grande desafio. E aí, claro, a gente tem um olhar de todas as outras áreas, né? Esse binário, no primeiro momento, houve toda uma certa insegurança por parte da comunidade. Nós estivemos lá, mantivemos as nossas equipes orientando e hoje as pessoas têm elogiado bastante, significativamente, a implantação do binário. É claro que sempre que fazemos uma intervenção, ela vai gerar algum impacto, seja em alguém, seja para alguma empresa. Mas às vezes temos que pensar na coletividade. Então é um binário que deu certo, inclusive nós temos pedido da comunidade ali da região norte para que haja uma extensão, né, desse binário, e aí está em processo de avaliação, ali a Altemar Dutra iria dar continuidade, que ela só vai, e a Maracaí então retornaria. Enfim, está na fase de análise lá pela nossa equipe de engenharia de trânsito, e aí não deixando de lado todas as outras áreas que são muito importantes. A Transitar ela atua não só no trânsito, né? Se pudesse usar uma palavra geral, seria mobilidade, né? E não posso nem falar só mobilidade urbana, porque a gente também tem
as estradas rurais, onde tem o transporte coletivo rural, que embora seja a Secretaria de Educação que trate desse tema e contrata esse serviço de transporte, mas nós também fazemos a fiscalização, podemos fiscalizar, além de rodovias que cortam a nossa cidade. Então, de forma integrada, né, quando se fala em mobilidade, é muito amplo, seja do pedestre, seja do veículo, enfim. Então, já também, claro, naquele primeiro momento, conhecendo as estruturas, né, o terminal rodoviário, que passou aí recentemente por uma grande revitalização. Olha que interessante, né? O nosso terminal rodoviário, no ano passado, ele recebeu mais de 2 milhões de passageiros. Né? Olha a importância desse terminal rodoviário. E aí, claro, depois fui lá conhecer o nosso aeroporto por 2 vezes premiado consecutivamente como um dos melhores aeroportos regionais. Temos lá obras importantes para fazer, que são as cabeceiras da pista, onde já está planejado, já está sendo feito, vai ter que ser feita a pavimentação para evitar a poeira, né, das aeronaves, taxiway também, vai haver uma extensão, uma série de melhorias que já vinham sendo trabalhadas e agora eu vou dar continuidade. E claro, o transporte coletivo que impacta diariamente todas as pessoas. O transporte coletivo nós temos um grande desafio que é concluir a licitação. A pandemia ela trouxe sim, né, um desafio para os gestores não só de Cascavel, mas para os gestores do Brasil inteiro, seja municipal, estadual ou até federal, em razão dos impactos. Digo isso porque, Zé Roberto, lá com a pandemia diminuiu significativamente o número de usuários do transporte coletivo. Então, algo que era equilibrado, ou seja, a arrecadação com os bilhetes, com as passagens, ela era suficiente para pagar o sistema. Contudo, né, com a redução dos passageiros, transportes alternativos, a pandemia que houve restrição também de circulação e tudo mais, começamos a ter um déficit. E 2021, 2020, então os prefeitos, de forma geral, tiveram que começar a pensar o transporte público como uma política pública. O que significa isso? Assim como a saúde, assim como a assistência social, onde o governo, com a arrecadação de impostos, ele proporciona esse serviço para aquelas pessoas que precisam, o transporte também. Tendo em vista que só no último ano, então nós arrecadamos em torno de 57 milhões, mas o transporte custou 62 milhões. Então nós tivemos uma diferença que daí nós chamamos de subsídio. O que é isso? Então aí o poder público tem que aportar o recurso para equilibrar. Claro que tem as planilhas que trabalham isso, né? Só para a gente entender, se fica no vermelho, a prefeitura tem que custear o restante. Aí por isso que nós falamos em subsídio. De uma forma mais simples, é essa conta que eu fiz, é igual lá na nossa casa. Então eu tenho 62 milhões para pagar e arrecadei 57 milhões. Então faltou ali um pouco. Ah, mas por que faltou? Porque o ônibus que andava com 30 passageiros, hoje está andando com 10, o custo é o mesmo. Só que eu tenho menos pessoas pagantes. Nós temos também, claro, as gratuidades, né, que são estabelecidas por lei. E para as pessoas entenderem também, alguns que evidentemente tenham dúvida, é uma autarquia, é uma empresa diferente da prefeitura, é um outro CNPJ, isso, né? Quer dizer, é diferente de uma secretaria. Diferente. A autarquia, ela tem autonomia. Né? Houve uma alteração, antes era, acho que todos acompanharam, né, a maioria das pessoas, era uma empresa pública, a CETRANS. E a empresa pública, ela atuava como uma empresa privada, então ela recolhia os mesmos impostos e tudo mais. Aí, na época, inclusive, quando eu estava na Secretaria de Planejamento e Gestão, a antiga gestão do prefeito Paranhos tomou uma decisão de fazer essa alteração. E no estudo, nós verificamos a possibilidade de criar uma Secretaria de Trânsito, uma autarquia e fizemos análise com relação à empresa pública. E a que melhor mostrou o melhor resultado foi a autarquia. Tendo em vista que a antiga CETRANS, ela tinha os seus servidores e o quadro próprio, e ela hoje ainda tem. Então essa migração ela foi melhor para a autarquia. Então hoje nós temos uma autarquia de trânsito, é uma referência no estado do Paraná, nós temos só mais 2 cidades, que é Foz do Iguaçu e mais uma cidade do estado do Paraná que são autarquias, uma referência, então ela tem autonomia. Ela, através desses serviços que ela presta para a sociedade, ela tem uma arrecadação. E essa arrecadação ela é vinculada, em alguns casos, por exemplo, o trânsito. Toda a arrecadação referente às multas ou os serviços prestados no trânsito, ele só pode ser investido no trânsito, ele é um recurso vinculado que nós chamamos.
Mas, por exemplo, no aeroporto, aquilo que nós arrecadamos, ou na rodoviária, ela também é investido lá nessas áreas, mas ela não é vinculada, obrigatória. Eu posso remanejar para outras áreas em alguns casos. Hoje, como é que estão os cofres? Hoje a Transitar ela tem os cofres equilibrados, né? Claro que sempre é curto o cobertor para o gestor, mas com relação ao transporte coletivo, então ela não tem esse equilíbrio, porque acabei de dizer que tem que trabalhar com subsídio. Daí a Então, prefeitura ajuda e precisa devolver ou não? Não, a Transitar ela trabalha com os recursos e procura atender todas as demandas. Inclusive faz o pagamento da folha dos servidores da Transitar. E aí quando não tem recurso suficiente, aí nós solicitamos para a Secretaria de Finanças, no caso para a Prefeitura, o subsídio, né, principalmente do transporte coletivo. E aí, geralmente, então, a Secretaria de Finanças encaminha esse recurso. Diga-se de passagem que nesse primeiro semestre, nós tivemos aí em torno de 5 milhões de reais que foram pagos a título de subsídio, 800 mil mês, 900 mil mês, né? E foram pagos pela Transitar, com esses remanejamentos, com o próprio recurso da Transitar. Mas agora para o segundo semestre, então nós já comunicamos à Secretaria de Finanças, o prefeito, de que será necessário um aporte da Secretaria de Finanças, no caso do município. No aeroporto nós temos um desafio muito grande, que é o plantio de grama em volta das pistas, que vai ser um grande investimento e é uma norma técnica que temos que seguir. Então, ainda que esteja esse equilíbrio, sempre a necessidade de buscar recursos. Então, principalmente no aeroporto, e aqui o aeroporto é importante fazer uma consideração. Muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando, a população de forma geral, falou assim, eu não ando de avião, eu não preciso do avião. Mas o avião ele é tão importante, um aeroporto, para a cidade, para o desenvolvimento. Pode ver como que a nossa cidade vem se desenvolvendo cada vez mais, ainda mais com o aeroporto que já se consolidou e praticamente como aeroporto regional. Mais de 490 mil passageiros já passaram no ano passado pelo nosso terminal, né, do aeroporto. Atrai investimentos, são investidores, empresas, né, indústrias, e isso também atinge a ponta, né, que é o empregador, né, isso mesmo. O empregado. Perfeito. É uma soma, né, impostos que chegam, impostos, desenvolvimento, os empresários, os investidores, eles querem ter, né, acesso ao aeroporto. As famílias também, muitas vezes, pessoas que nunca viajaram de avião, conseguiram se planejar ali, guardar um pouquinho por mês para o final do ano fazer uma viagem. Várias pessoas me relataram isso. Olha, eu nunca tinha andado de avião e agora tive a oportunidade, porque hoje você tem um voo daqui a São Paulo, você viaja o mundo todo, né, com a escala de São Paulo, né, os melhores, os maiores aeroportos. Então ele é importante para o desenvolvimento, o poder público tem que ter uma atenção para isso, mas claro, também tem que ter uma atenção para aquela pessoa que precisa do abrigo de ônibus, aquela pessoa que está lá, né, que trabalha com o transporte coletivo, assim como os demais e os empresários também precisam do transporte coletivo, impacta também, porque parte dele é custeado pelos empresários, né? Então tudo é importante para a cidade. Inclusive nós temos uma demanda que já vem sendo trabalhado, que é uma reivindicação também da sociedade organizada, a SIC, que é ter mais um voo, que é de Cascavel a Curitiba. Nós temos a Azul, que faz esse voo, ele é um avião menor, então as questões climáticas muitas vezes elas interferem nesse voo e ocorrem cancelamentos. São quantos horários hoje? 2? Hoje nós temos 2 horários. Aí iria para um aí terceiro. Nós estamos trabalhando com uma outra companhia. Aí a ideia é que a gente buscasse, porque hoje nós temos as 3 operadoras, nós temos a Gol, temos a Azul e também temos a Latam. Então temos uma conversa bem adiantada em São Paulo com a Gol, e aí queremos trazer aqui os empresários da Gol para que converse com a sociedade organizada, e aí claro, né, precisamos do apoio da SIC, da associação, eu falo aqui a SIC, mas de toda a sociedade organizada, para que a gente possa comprovar que temos demanda aqui, porque as empresas, quando elas vão trazer mais um voo, e agora no inverno é natural, eles reduzem mesmo alguns voos, elas precisam tirar de alguma outra rota para trazer para cá. Então elas só vão fazer isso desde que a gente comprove que tenha demanda. Então nós precisamos, né, junto com a sociedade, demonstrar que nós temos sim demanda aqui e que há a possibilidade de ter mais um voo daí com outra companhia,
que vai a Curitiba, porque muitas vezes algumas pessoas vão a São Paulo, de São Paulo a Curitiba, mas fica muito mais complexa, né? A viagem, às vezes quando cancela da Azul, enfim. Então nós estamos trabalhando nessa linha também para trazer mais um voo. Então todas as áreas elas são importantes, seja o transporte, seja o trânsito, seja o transporte coletivo, né? Seja o transporte de aplicativo, que também é uma demanda que nós temos, e claro, a educação no trânsito, né? Então isso tem nos chamado muita atenção e nós estamos focados em todas essas áreas. Então eu estou lá numa condição de gestor, avaliar essas demandas junto com a minha equipe técnica e trabalhando para que a gente possa ir atendendo essas demandas, o menor impacto muitas vezes, aquilo que atende a necessidade da coletividade. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui junto com o meu engenheiro, que é o Juliano, o engenheiro da Transitar, lá na Carlos Gomes. Ficou excelente a Carlos Gomes, ali naquela altura próximo da Unioeste, depois que você passa o viaduto, ali na antiga Carelli, que as pessoas lembram. E eu recebi, né, uma demanda de que os pedestres não conseguiam passar, porque ficou ótimo para os carros, fluxo, mas a intensidade é tão grande que as pessoas têm dificuldade de fazer a travessia. Então estivemos lá e eu constatei que realmente, principalmente nos períodos de manhã, ali no horário das pessoas ir para o trabalho e no final da tarde, 5h30 até 6h30, o trânsito é tão intenso e as pessoas têm dificuldades. Então o nosso engenheiro foi lá, está fazendo a avaliação, se cabe colocar um redutor de velocidade, se... O nosso engenheiro eles têm restrição a colocar lombadas, tá? Porque a ideia é sempre o fluxo, a lombada ela tem, né, uma finalidade, mas os moradores pedem uma faixa elevada, aí os outros moradores às vezes querem que não seja mais uma única. Então a gente vai lá, ouve essas demandas, a equipe técnica trabalha, faz ali toda a simulação e a gente vem com as medidas para minimizar isso, né? Então temos aí agora muitas obras de reperfilamento, tapa-buraco, tem um pacote que o Renato Silva anunciou, o Falador vem trabalhando aí diuturnamente para cumprir esses prazos, essas licitações, para o mais rápido possível recuperar a boa parte da nossa malha viária. Secretaria de Obras tapa os buracos e vocês fazem a pintura? Isso, é um trabalho em conjunto. É em conjunto. A Secretaria de Obras faz toda essa parte de pavimentação, de responsabilidade, e eu recebo lá muitas pessoas, Zorek, tem um buraco aqui. As pessoas, claro, pensam que a Transitar também é responsável. Não que não seja, né? A prefeitura é uma só. Tem as placas também. Tem as placas de sinalização, então são todas de responsabilidade da Transitar. Nós temos uma equipe própria que faz essa substituição de placas, que cuida dos semáforos, implantação. Se o semáforo para de funcionar, né, nós prontamente vamos lá resolver, junto com o pessoal do trânsito que sinaliza. E temos também, claro, uma empresa terceirizada que concluímos a licitação agora recentemente para fazer as pinturas dessas faixas, né, das vias, que é o pare, as bordas, né, os bordos ali, a sinalização viária. Então nós temos a sinalização horizontal e temos a vertical, né? Então as pinturas no chão, as placas, instalações, tudo isso é de responsabilidade da Transitar. Em relação ao aeroporto, eu já ouvi pessoas perguntando, e ninguém melhor do que o presidente da Transitar para responder, sobre se é autossuficiente, como que é essa gestão do aeroporto. Ele traz receitas para os cofres da Transitar, agora no caso da Transitar, ou também fica um pouco deficitário? Sim, essa é uma ótima pergunta. Quando o prefeito Paranhos ainda era gestor, ele esteve em Brasília e ele foi, acho que se não me engano, 19 vezes a Brasília para provar para o pessoal da ANAC, enfim, dos órgãos federais, que tinha viabilidade, porque havia sempre um questionamento com o voo lateral, que Cascavel não tinha viabilidade de ter um aeroporto né, dessa envergadura que nós temos, porque a 150 quilômetros tinha um aeroporto internacional de Foz do Iguaçu. Então ele foi muito insistente e no começo havia uma preocupação dos custos, né, de implantação. Então houve todas essas melhorias e para nossa satisfação hoje o aeroporto, ele, com a arrecadação que ele tem, ele é suficiente para manter o aeroporto. É claro que os investimentos não. Os investimentos, como eu falei, nós temos lá várias intervenções, né, que é o taxiway. A gente tem vontade de ter mais
6 estacionamentos de aeronaves para facilitar. Ontem mesmo, domingo, nós estávamos com a casa cheia, nós tínhamos 3 aeronaves estacionadas, né? Mesmo com toda essa ventania que estamos tendo aí, os aviões estão descendo aqui em Cascavel. Sábado passado, com chuva, o avião descendo, então uma grande satisfação. E hoje o recurso arrecadado pela Transitar, né, com relação ao aeroporto, ele é investido no próprio aeroporto. Vez ou outra é remanejado para algumas outras ações, mas de regra do aeroporto, ele é suficiente para toda a manutenção, limpeza, organização, os pequenos investimentos. Claro que grandes investimentos, ampliação de pista, como eu falei, o taxiway, pavimentação, uma série de outras melhorias que são necessárias. Nós vamos fazer também agora totalmente novo, vamos ter 2 sistemas que, de forma bem simples aqui, é a iluminação das pistas, né, para não falar nomes técnicos para as pessoas entenderem. Então isso também vai facilitar, vai ser de LED, o plantio de grama dos lados, né, como eu falei, só que a área ela é muito grande. Eu estive lá visitando e tive a oportunidade de andar em toda a área, né, do aeroporto, não só ali no entorno da pista ou no terminal. Então tudo o que a gente fala no aeroporto é muito grandioso, mas hoje nós podemos dizer que é um projeto que ele deu muito certo. Existe a possibilidade, se a Transitar e o prefeito entender que a gente queira, né, passar esse aeroporto para uma licitação, outros órgãos operarem, né, ou do governo federal, ou enfim, é possível também. Mas nesse momento a gente está trabalhando com aquilo que a gente arrecada e, claro, esses investimentos a gente vai buscar, e aí já agradeço o apoio dos deputados que têm nos auxiliado bastante, tanto com o governo federal e principalmente com o governo do estado. Claro que com a articulação do prefeito, né, da equipe, junto com esses deputados, por isso que é importante que a gente saiba, né, escolher aí, e principalmente que, de forma geral, a gente opte por pessoas que representam a nossa cidade, né? Porque muitas vezes, eu falo, a prefeitura ou a Transitar, o recurso arrecadado, ele sempre é curto. Em termos de prefeitura, o prefeito às vezes tem que escolher aquilo que é mais importante, aquilo que é mais prioritário. Por quê? Você tem um valor para investir na saúde, que é 15%, mas o município investe 32%, 33%. Por quê? Porque é necessário, porque a população precisa. Aí você tem a educação, que é 25%. Às vezes investe 26, 27 ou até mais, dependendo da situação. E aí então depois temos a folha. E aí você vê que sobra um percentual muito pequeno desse bolo, uma fatia pequena, para os investimentos. Porque você tem as outras secretarias, tem as outras estruturas que são trabalhadas. Então a Transitar tem uma grande missão, que é organizar toda essa estrutura viária aqui do município, trabalhar com mobilidade e com esses serviços ela ser autossuficiente, não precisar da prefeitura. Mas como falei, em alguns casos é necessário, principalmente essa parte do subsídio do transporte, porque passamos a tratar como uma política pública. Então, muitas cidades e muito se estuda, e eu tenho que dizer aqui que o primeiro ato do prefeito Renato Silva foi, né, no domingo, ele conceder a gratuidade para as pessoas. Então, aqui em Cascavel, no domingo, as pessoas podem andar de ônibus, visitar os seus parentes, passear pela nossa cidade sem custo, sem pagar a passagem. Então, é claro que nós gostaríamos, e o prefeito, que não precisasse pagar o transporte coletivo, se fosse todo ele custeado, subsidiado pelo município. Mas alguns até defendem essa proposta, mas sim, ela não é nesse momento possível. Ela é inviável porque, como eu falei, nós temos um custo aí de 62 milhões de reais. Então, para que eu mantivesse a gratuidade, a prefeitura, junto com a Transitar, teriam que custear esses 62 milhões de reais. Então, hoje eu não tenho receita, porque as minhas receitas são muito vinculadas, né? E essa gratuidade aos domingos não impactou muito? Ela impactou, mas foi absorvida. Mas dentro do que estava sim, já estava programado e planejado, e aí não tem problema. Então é aquela questão, nós gostaríamos de ampliar mais. Como não foi possível, então os estudos demonstraram que no domingo a gente também tem um número menor de pessoas e que o impacto ele seria pequeno. E aí, claro que também temos que lembrar que foi implantado os ônibus elétricos, né? Um projeto onde a gente tem tanto os ônibus elétricos, mas também temos uma usina fotovoltaica, acho que já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Que é lá no aterro que nós temos, e aí ela gera
energia para, em vez de usar o combustível, né, que é o óleo diesel, a gente usa a energia elétrica. E no ano passado nós tivemos uma economia de R$ 1.200.000. Então, é claro que dentro dos ajustes foi possível dar essa gratuidade. Mas é claro que tem reivindicação do passe livre para os estudantes. E nesse caso da gratuidade, além do lazer, as pessoas vêm para o centro, movimento, a economia de alguma forma, algumas repartições abertas ali. Quer dizer, traz um outro benefício também que complementa. Traz benefício. Isso é muito importante, Zé Roberto, muito bem lembrado. A economia, ela se movimenta com os eventos, ela se movimenta com as pessoas fazendo, ou ele vai fazer um lanche, às vezes ele vai almoçar, ou ele vai buscar uma loja para comprar ali alguma coisa. Então isso acaba movimentando e, por consequência, melhora também a arrecadação do município, porque de onde que vem o dinheiro da prefeitura? O dinheiro é do povo, é de todos nós. Ele vem através da arrecadação de impostos. Então, quando você movimenta, né, quando as pessoas estão comprando, está gerando imposto e, por consequência, recursos para que sejam aplicados nas políticas públicas ou na organização. Então, muitas vezes, né, na Transitar mesmo, a gente tem algumas taxas, algumas situações que elas são necessárias para custear esse serviço que a gente presta. Então, mas o que a Transitar faz? Ela presta vários serviços, né? Muitas vezes, quando você passa, tem um semáforo que não está funcionando, né? Quem que faz esse serviço? É a Transitar. Quando foi feito o reperfilamento, a rua ficou novinha, né? Tem que fazer a pintura dessa sinalização, que ela é feita pela Transitar. E olha que interessante, Zé Roberto, a gente está fazendo lá, né, a Secretaria de Obras está fazendo o reperfilamento, a gente coloca os cones, esse final de semana, ontem mesmo, sábado e domingo, o falador me pediu, o secretário de Obras pediu apoio, porque o morador tira o cone e entra, mesmo ainda não estando seco, aí fica aqueles rastros, além de estragar o carro dele, muitas vezes vai pegar, né, aquela massa asfáltica, também estraga aquele trabalho que foi feito. Então, nossos agentes, eu tenho que deslocar um agente de trânsito lá para poder ficar cuidando. Então, o grande desafio também é que todos nós temos que fazer a nossa parte. Sabemos que uma obra, uma intervenção, ela traz um pouco de transtorno. É igual na nossa casa, quando a gente vai fazer uma pintura, uma reforma, vai sujar, vai ter poeira, vai ter um pouquinho de transtorno, mas logo após vem o benefício, né, que melhora não só para aquele morador, mas para todos que ali vão usar aquela via ou aquele serviço. Então, a gente tem trabalhado muito isso e eu tenho focado bastante, quero trabalhar, né? Eu sei que o Renato também gosta muito disso, de trabalhar com a educação, de trabalhar com a conscientização e aí, claro, né, uma medida excepcional, a gente entrar no tema polêmico, que daí é a repressão, que daí é a aplicação de penalidades por descumprimento da legislação de trânsito, que daí são as multas, né, que todo mundo às vezes fala, puxa vida, fui multado, mas foi multado porque descumpriu alguma regra, né? Então, a gente vai trabalhar muito forte essa parte de conscientização, de educação no trânsito. Estamos conversando com o Edson Zorec, presidente da Transitar. Você falava sobre multas, as pessoas ainda, algumas questionam, né? Hoje, como que é feito esse trabalho? As empresas são terceirizadas, há um custo muito elevado, o município ou a Transitar arrecada muito com multas? Esse é um tema extremamente polêmico e já agradeço aqui o questionamento. As multas, em muitos casos, elas são necessárias, né? Então, nós temos, primeiro, o foco que é na educação do trânsito, que todas as pessoas têm acesso e quando fazem habilitação, que quando estão conduzindo um veículo, eles sabem a legislação. E, em alguns casos, é necessário daí, sim, que é a repressão, que é a aplicação de multa. Mas é bom esclarecer que todas as multas que são aplicadas, elas são oriundas ou elas vêm de uma infração de trânsito, de uma pessoa que deixou de cumprir uma regra de trânsito. Então, nós precisamos da conscientização das pessoas e a Transitar trabalha e o ideal é que a gente não tenha nenhuma multa, que ninguém seja multada. Mas, em alguns casos, é necessário. Por quê? Porque temos, né, excesso de velocidade aqui na nossa cidade, temos muito uso de celular, avanço de sinal vermelho, e isso vai para lá nas nossas estatísticas de pessoas feridas, pessoas que estão lá no hospital regional, muitas vezes motociclistas, pais de família que às vezes ficam numa condição que não pode mais sustentar a sua família, ou em caso de óbito, né, pessoas que perdem a vida. Então, a Transitar ela trabalha com
Os equipamentos é uma empresa terceirizada, é feita uma licitação onde ficam os famosos radares, né, ou os controladores de velocidade. Então a gente tem a lombada eletrônica, a gente tem os redutores de velocidade, a gente tem as câmeras que é por excesso de velocidade, nós temos também as câmeras que pegam as infrações, que é conversão irregular, ultrapassagem de sinal vermelho. E assim, o que as multas, é importante informar aqui as pessoas que muitas vezes não entra o dinheiro imediatamente no caixa da Transitar. Esse recurso, por quê? Quando a pessoa é autuada, ele tem um prazo que ele pode, que é toda a ampla defesa contraditória, ele pode comprovar, né, de alguma forma que ele não cometeu a infração. Depois que passada essa fase, então é instituída a aplicação da multa. Nem sempre ele paga a multa, às vezes demora um ano, às vezes vai pagar só lá no IPVA, ou muitas vezes nem efetua, ou tem casos aí que tem muitas multas. Agora, esse dinheiro 100% fica no município? 100% fica na Transitar. Então, assim, hoje o custo do sistema... Eu digo município para dizer que não vai para o Estado e nem para a Federação. Isso mesmo, está corretíssimo. Então, assim como o IPVA, uma parte fica para o município, outra parte vai para o Estado, né? Então, esse recurso, ele é utilizado para o custeio desse sistema, é um sistema que não é barato, ele tem vídeo monitoramento, a gente tem inúmeros locais, né? Ele custa em torno de mais de 40 milhões de reais, né? E aí o dinheiro que a gente arrecada com essas multas, ele deve obrigatoriamente converter para o trânsito. Então é para o próprio sistema e para a educação do trânsito, para as ações que nós fazemos, sinalização, né, que pode ser utilizado. Tem um órgão que fiscaliza isso dentro da Transitar, um conselho que acompanha todas essas questões. E essa arrecadação tem aumentado ou tem diminuído? Do ano passado para esse ano, em termos de arrecadação, ele diminuiu um pouco. Tá? Isso é bom porque significa que tem menos multas e as pessoas estão... Menos infração. Menos infrações. Isso. Por outro lado, tem o compromisso de pagar também. Tem. Se ninguém cometesse infração... Eu não precisaria ter esse sistema. Aí poderia tirar o sistema. Poderia tirar o sistema, esses 40 milhões, 45 milhões ano, deixaria de gastar esse dinheiro, né? Ou de investir esse dinheiro, deixaria de utilizar e poderia aplicar em outras situações, né? E alguns falam até, Edson, assim, mas precisa equilibrar, o custo é alto dos equipamentos, então tem que multar. Se não multar, nós vamos ficar no prejuízo. Isso não existe. Ou é coisa do passado? Não. Já existiu? Não existiu. Isso é muito popular, às vezes pessoas falam, eu que assumi recentemente a Transitar, ouvia e ouço muito isso, a indústria da multa, os agentes de trânsito, eles recebem comissão, aquele que multa mais. Não, isso não existe. Nós temos os nossos agentes altamente capacitados, eles passam por treinamentos periodicamente. Se estiver multando muito, é capaz de até ter uma conversa com ele. Com certeza. O objetivo não é a aplicação de multa. E nós temos que deixar claro aqui que só toma multa, só leva multa quem descumpre a legislação, quem comete uma infração. E muitas vezes tem que doer no bolso para a pessoa se conscientizar, porque ele sabe, né? E o cascavelense, por natureza, ele sempre vai optar pelo caminho mais curto, tá? Ele não vai optar pelo caminho mais seguro. E se houve erro na aplicação da multa, tem como recorrer e reverter a situação? Sim, a gente tem ampla defesa contraditória, né? Se porventura houver algum equívoco, alguma situação, vai ser esclarecido ali no recurso da multa, né? E aí, claro que essa pessoa não será penalizada. Então, o melhor para a sociedade é a conscientização. E essa questão da indústria da multa não existe aqui em Cascavel. Se nós pegarmos o número de validações de pessoas que passam pelo nosso sistema, esse sistema eletrônico que nós temos, que são os redutores, né, comparado com o número de multas aplicadas, ele não chega a 1%. Então, mostra que os motoristas, mais de 350 mil habitantes na nossa cidade, claro que muitas pessoas não dirigem, mas nós temos pessoas que vêm da região aqui para Cascavel. Então, estamos falando aí de 300, né? Uma frota de 290 mil veículos aqui em Cascavel, a nossa frota. Então, quando a gente compara, é possível desmistificar e provar que não existe indústria da multa, e também é possível comprovar que os motoristas aqui, de forma geral, da nossa cidade, eles são conscientes, eles cuidam para não tomar multa, mas a gente tem alguns que às vezes excedem, às vezes acabam excedendo. E esses que excedem, que são uma minoria, eles acabam parando lá nas nossas estatísticas, né? Então, há uma preocupação muito grande. Nós temos o Cotrans, que trabalha, que são vários representantes que trabalham na preservação de vidas. Então, no ano todo, no ano passado,
algo que eu quero chamar a atenção das pessoas aqui. Isso é sim importante. Nós tivemos 16 óbitos aqui no trânsito, no ano passado todo. Nós estamos aí agora entrando no segundo semestre, nós já tivemos 18 óbitos, ou seja, nós tivemos 2 óbitos a mais do que o ano todo passado. Então, agora eu faço um apelo aqui para as pessoas que nos acompanham, para que cuidem, se conscientizem. Aquele 1 segundo ou 1 minuto, né, que você está com pressa, que você pegou o sinal amarelo ali para passar, cuide, né, segure, porque a vida não tem preço. Né? Então, a gente tem agora, né, que está aí recentemente, foi sancionada a lei dos autopropelidos, que é das motinhas elétricas, né, desses patinetes elétricos. Eu ouço muitas vezes o pai falar assim, agora eu dei um patinete do meu filho, eu estou tranquilo. Pelo contrário, né, ele está tranquilo porque não precisa mais, às vezes, ir na escola levar ou buscar o filho, ou não precisa levar ele, né? Então ele fica mais tranquilo porque dá uma autonomia para o filho. Mas pode ser que teu filho não volte, né? Então esse 1 minuto, esse 1 segundo... álcool não combina com direção, né? Eu até falo lá para os meus amigos, falava, né? Eu falei assim, você pode beber, você pode se divertir, né? Mas você não pode dirigir. Então, tanto as pessoas às vezes entram no automático para dirigir, quando você vai sair de casa, faça um mapinha, qual a rota que você vai, aqueles patinetes autopropelidos, né? Motocicletas, qual que é a via que tem menos carros, que é de menor velocidade, porque a gente tem os binários aqui em Cascavel, que a velocidade geralmente é de 50 ou 60 km por hora. Então, procure vias alternativas, né? A conscientização é o melhor mecanismo, ela evita multas, ela evita acidentes, porque o nome já existe, acidente, é um acidente, ele não queria. Mas você imagina, às vezes você coloca o teu patrimônio em risco, como é que vai ficar a tua consciência? Muitas vezes, né, pode acontecer de uma criança, de um jovem, um idoso. Sabemos que o idoso ele tem um pouquinho mais, né, de dificuldade, a questão motora, então nós temos que nos conscientizar, cuidar mais dos outros do que de nós também, e nessa busca incessante por esse trânsito mais humanizado, né? A paciência, aquele que é educado, muitas vezes tem que relevar aquele que não é tão educado ou que é mal educado. Então a conscientização é o melhor caminho, Zé Roberto, e eu posso afirmar para vocês que não existe a indústria da multa, não existe essa questão de que o agente está ali para multar ou para penalizar. O prefeito Renato sempre tem me cobrado, exigido, tem determinado que a gente trabalhe muito na educação, trabalhe muito na prevenção, né? Mas em alguns casos, né, por exemplo, eu tenho lá da Câmara de Vereadores e também, né, de várias pessoas que encaminham ofícios, requerimentos, eu tenho uma pilha, eu tenho que deixar um engenheiro diariamente somente para analisar os pedidos que tem de lombada, de redutor de velocidade, né, e de semáforo. Se eu for atender todos esses pedidos, eu digo a Transitar, porque tudo isso passa por um estudo técnico, né, da nossa engenharia, cada esquina teria um semáforo e toda rua teria 1 ou 2 lombadas, porque às vezes a pessoa quer na frente da casa dele uma lombada, né, que é igual abrigo de ônibus. Todo mundo quer o abrigo de ônibus, mas ninguém quer na frente da casa dele. Então a gente tem que ter essa coerência. E eu vejo que o excesso de velocidade é um problema, tendo em vista que nós temos avenidas largas, as pessoas estão com muita pressa, as pessoas se distraem muitas vezes no celular, e esse 1 minuto ou uma fração de segundos pode prejudicar a vida toda dele ou de um terceiro, né? Então, faço aqui um apelo, peço a ajuda de todos, eu estou lá, né, para servir a população, estou lá para trabalhar, para eu e minha equipe, claro, a gente tem uma equipe ótima dentro da Transitar, altamente capacitada, para que a gente consiga organizar tudo isso, né? E aí pode falar assim, não, mas você está falando de trânsito, mas para ir no aeroporto você precisa do trânsito, para você ir no transporte coletivo você usa o trânsito, na rodoviária você usa o trânsito. Então a nossa cidade precisa ter essa organização e a conscientização. Então nós temos os motoristas nossos, são bons motoristas, mas nós temos uma minoria que precisa se conscientizar. Então a gente vai trabalhar muito forte nisso. Sobre as motos elétricas, essa mudança que houve, como está a fiscalização e o que a gente pode falar para reforçar a orientação? Então a Câmara votou esse projeto de lei, que agora é lei, o prefeito sancionou, e a partir de 7 de setembro, olhem aí, 7 de setembro passa a efetivamente ser cobrada essa lei, né? Então agora nós estamos numa fase de
regulamentar, criar um regulamento de como que nós vamos tratar isso no dia a dia, e nós estamos intensificando as campanhas de conscientização, de ensinar as pessoas, pedindo atenção para conhecerem a legislação. Fizemos agora recentemente, na semana passada, uma conscientização ali na frente da catedral, temos várias outras, e também estamos com o curso que está próximo aí de concluir. Então acredito que aqui no máximo em 30 dias a gente vai estar com o estudo regulamentado e já com os cursos, né, as capacitações. Nós vamos fazer ela de forma online, onde as pessoas vão poder acessar de qualquer lugar, os adolescentes, o que mudou, o que vem, né, nessa legislação aqui, que ela também tem amparo na lei federal. Então, vou citar aqui os principais, tá? A partir de agora, o uso obrigatório de capacete, né? Então, todas as pessoas que forem utilizar esses autopropelidos, ou as motinhas elétricas, bicicleta elétrica, patinete, uso obrigatório de capacete, independente, né, da idade, se é idoso, se é jovem, né? A partir de agora, com 16 anos, vai poder utilizar esses equipamentos. Abaixo de 16 anos não pode utilizar. Nas vias de nos binários, que é maior velocidade, também não vai poder acessar, vai ter que acessar vias alternativas, né? Retrovisor ali, né? E principalmente esse curso que nós vamos estar trabalhando, e as pessoas devem buscar essa informação, porque ninguém deve alegar o desconhecimento da legislação ou da lei, é essa questão das regras básicas de trânsito, que é não ultrapassar o sinal vermelho, não andar na contramão, né? Você tem que andar na via. São vários detalhes que evita aí várias tragédias, né? Então a gente vem com esse trabalho muito forte agora, e a partir do dia 7 aí sim a fiscalização, onde vai ser multa administrativa, tá? Então vai ser, se encontrar um menor de 16 anos, então vai ser chamado o pai dele, vai ser entrado em contato. Caso não consiga, né, recolhido esse patinete, depois a pessoa pode ir lá retirar esse patinete. Tem lá estabelecido na legislação quais são os valores, por isso que nós estamos concluindo esse regulamento, que é o como que vai se dar na prática, aonde que vão ficar esses patinetes, aonde que ele vai retirar esses patinetes em caso de apreensão. Na legislação ficou definido que se um determinado período não for retirado, pode ser doado, né? Então nós somos muito a favor, Zé Roberto, e o prefeito também fala muito isso, o Renato, nós não somos contra as coisas, nós não somos contra o desenvolvimento, a gente não é contra a tecnologia, nós não queremos proibir, mas nós queremos regulamentar, né? Nós queremos salvar vidas. Então fiquem atentos, nós temos as redes sociais aí, que é um mecanismo que nós vamos usar muito, porque a maioria são jovens que utilizam, apesar que outras pessoas também estão utilizando. É um meio fácil de acessar dessa capacitação, desse curso. Aqueles que fizerem vão ter uma certificação. Estamos aí contando com a colaboração de todos, né? Eu acredito que as pessoas que nos acompanham, você mesmo já flagrou alguém em um lugar irregular, ou de uma forma irregular, ou fazendo uma manobra indevida, ou às vezes, né, entrando numa contramão, ou passando o sinal vermelho. Esse tipo de transporte tem aumentado bastante, né? Tem aumentado. É barato, é fácil acesso. Isso. Ele é um transporte que vem aumentando significativamente. Nós temos empresas nas capitais, principalmente, que trabalham muito disponibilizando esses patinetes. Nós temos as bicicletas aqui, que é aquele modal aqui em Cascavel, que as pessoas podem locar essas bicicletas. E bem provavelmente teremos aí no futuro as empresas querendo implantar patinetes elétricos para que as pessoas possam se movimentar. Tem umas motos que são até aparentemente robustas, né? Isso mesmo. E tem crianças dirigindo, ou adolescentes, pilotando. Né? Isso. Nós temos inúmeras pessoas dirigindo sem habilitação também, menores de idade, dirigindo inclusive veículos ou motocicletas. E aí tem uma legislação federal que, se aprovada, uma resolução, ela vai exigir o emplacamento, né, de todos esses veículos. Porque a gente fala um veículo, ele é tratado por nós como um equipamento. Porque a motocicleta, a motocicleta, o carro, o caminhão, enfim, são automóveis, são veículos. Mas esses outros são entendidos como equipamentos, que é a moto elétrica, que é o patinete, que é... Né, hoje a gente tem várias tecnologias. Para quem tem dúvida, de repente nos acompanhando, tem lá 13 anos, 14 anos, patinete, aquele pequenininho, não pode?
Não, ele vai poder lá dentro do condomínio, dentro de uma área que não transitando, né, pelas ruas da cidade. Ele vai poder ir no parque, em algumas outras áreas. Por isso que essa regulamentação que a gente vai trazer agora, a gente vai estabelecer o que pode e o que não pode, né? A lei já definiu. A lei falou, ó, a regulamentação é 16 anos, capacete, assim, assado. Agora, na regulamentação nós vamos falar o como que a gente vai fiscalizar, como que a gente vai cobrar isso e como que as pessoas devem atender a legislação, né? Ficou claro. Em relação ao IPVA, né, a gente falou aqui, até diante de outras circunstâncias, mas com a redução do IPVA, caiu a arrecadação também. O impacto foi de quanto? Isso reflete diretamente nos cofres da Transitar? Reflete nos cofres da Prefeitura. Nesse né? caso da Prefeitura. Nesse caso da Prefeitura, que também, por consequência, na Transitar. Né? A Transitar, por ser autarquia, então ela tem uma autonomia própria, mas ela é um braço da Prefeitura, né? Ela é da Prefeitura. Então esse dinheiro do IPVA vai para os cofres vai para os cofres da Prefeitura. E esse recurso, ele vinha sempre sendo utilizado para as políticas públicas e é utilizado lá na Prefeitura. Então, o que acontece? Com a redução da alíquota, nós, por consequência, diminuímos a arrecadação. Ele vai impactar porque uma parte fica aqui para o município e outra parte vai para o governo do estado. Você fala em 40 milhões, é mais ou menos isso? É mais ou menos nessa casa, nessa ordem. Só que nós também temos aí uma grande possibilidade, e que já está acontecendo. Muitas pessoas que emplacavam seus veículos em outros estados estão voltando a emplacar aqui. Muitas pessoas iam para Santa Catarina, Camboriú, em outros lugares, fazer esse emplacamento. Então a Prefeitura vem trabalhando uma campanha para que as pessoas emplaquem os carros aqui e que se torne um atrativo, né? De repente começa aqui a no Paraná para compensar. Né? Então, num primeiro momento, a gente vai ter essa redução. Nós vamos receber muitas vezes à vista, porque é vantajoso você pagar à vista pelo desconto, então já vai entrar nos cofres públicos, porque às vezes ele demora também para entrar, a pessoa paga parcelado, enfim. E eu acredito que na sequência vai haver uma compensação onde que o município vai reaver. Mas agora é fato que reduziu a arrecadação e temos que fazer um trabalho muito forte no sentido de haver mais pessoas emplacando aqui, né, os seus veículos, porque aí eu, ainda que tenha um valor mais baixo, mas eu vou ter maior número de pessoas emplacando para poder equilibrar um pouco mais. Estamos conversando com Edson Zorek, presidente da Transitar. Um assunto que a população gostaria de ter mais detalhes também, eu tenho certeza, é a licitação transporte coletivo, transporte público. Ele vem se arrastando e não acontece, até porque você já esteve na administração passada, você acompanhou também essa situação. O que está acontecendo? Por que não acontece de fato esse encaminhamento? Ótima pergunta. Então, em 2020, quando tivemos a pandemia, culminou no encerramento da concessão que nós tínhamos desse contrato, e aí foram prejudicados alguns estudos, mas mesmo assim foi iniciada a licitação. Né, foi contratado a FIP, que é uma empresa especializada para dar todo o suporte, e foi realizado o processo e nós lançamos o edital. Então foi publicado o edital da nova concessão do transporte coletivo. Ele deu deserto, ou seja, não veio ninguém, porque a gente tem o fracassado e o deserto. Fracassado é quando vem na licitação e ninguém reúne os requisitos para poder assumir o serviço. Aqui ela deu deserto, ou seja, nenhuma das empresas vieram. Mas nas duas situações é porque a proposta é muito ruim? Não interessa a ninguém? Isso é. Nós fizemos um modal onde a gente buscava uma melhoria significativa no transporte, até para atrair mais pessoas, e os estudos, né, de viabilidade feitos pela empresa mostrava uma viabilidade. Conversando com empresas do ramo, por que eles não vieram participar, eles alegaram exatamente isso. Olha, não era atrativo, porque o lucro das empresas seria lá no final do contrato, quando ele fosse vender os ônibus. E ainda a gente tem uma peculiaridade aqui em Cascavel, que nós temos ônibus com 3 portas. Esse modal que nós temos, ele tem 3 portas, então isso também pode depreciar, pode ser que outras finalidades não sejam utilizadas. A proposta era boa para o município, boa para a população, mas ruim para a empresa. Então, não era no nosso entendimento, ela era viável, mas para as empresas provavelmente não, porque elas não vieram. Então aí foi feito um novo edital, foi atualizado esses valores e publicado. Assim que foi publicado, houve impugnação por parte das empresas, questionamentos, e aí então ficou no Tribunal de Contas 18 meses, 1 ano e meio praticamente,
o tribunal ficou analisando esses questionamentos e agora, recentemente, este ano, o Tribunal de Contas se manifestou dizendo que o nosso processo, de forma geral, ele está ok. Fez lá 4 recomendações que a gente precisa fazer uns ajustes. Uma delas é essa questão de não condicionar esse valor da venda dos ônibus lá como uma remuneração para as empresas, né? E fez mais 2 questões pontuais ali que eram bem tranquilas quanto à questão de atualizar os orçamentos, porque nós não podemos lançar a licitação com preços mais do que 6 meses. Então, assim, em que fase que nós estamos hoje, né? Primeira pergunta da população vamos ficar sem ônibus? Não. Nós fizemos um aditivo, né, a esse contrato por mais 12 meses, então as empresas que aí estão, elas estão operando. Diga-se passagem, o nosso transporte, ele, quando você faz uma avaliação, ele tem uma avaliação positiva por parte dos usuários. Claro que a maioria deles pede, eu quero mais linha, alguns horários é superlotado, enfim, a gente tem algumas reivindicações, seria bom se tivesse ar-condicionado, porque agora a gente tem o elétrico que tem ar-condicionado, se tivesse ali um Wi-Fi seria bem bom para a gente poder acessar, e é o que a gente está trabalhando na nova licitação. Então, em que fase que estamos hoje? O tribunal deu ok, então agora nós temos que retomar junto com a FIP, que é a empresa que foi contratada, para que a gente atualize os orçamentos, atenda aquelas reivindicações que nós tivemos do Tribunal de Contas, e a FIP ela geralmente pede para nós um prazo aí de 5 a 6 meses, de 4 a 6 meses para fazer todos esses cálculos. Ele é um processo complexo, né? E aí então a gente vai poder publicar novamente. Então provavelmente nós vamos estar publicando esse edital aí no próximo ano, janeiro, fevereiro no máximo, talvez até antes, porque também tem um detalhe, nós lançamos a licitação lá em meados de dezembro, né? Então a gente sabe que dezembro e janeiro é período de férias, as empresas têm que fazer uma série de cálculos para poder participar da licitação, então nós estamos nos planejando ali para fevereiro poder publicar essa licitação. E aí, publicando essa licitação, nós queremos que seja atrativo, que as empresas venham participar e que a gente tenha as novas empresas. São 2 empresas que operam hoje o transporte coletivo, uma na região sul. E essas empresas já vêm operando há muito tempo, há quantos anos mais ou menos? Já há mais de 20 anos que elas vêm operando. Essa concessão que nós vamos fazer da nova licitação, é importante que não é uma contratação simplesmente pura. Ela é uma concessão, onde a gente passa esse serviço. Essa ela vai ser por 15 anos, né? A Câmara que definiu esse prazo, está na lei, e ela pode ser prorrogada por mais 10. Então é uma concessão que pode chegar a 25 anos. E aí eu vou justificar aqui por que desse prazo. Porque quanto maior o prazo, maior você dilui os custos do transporte, né? A depreciação do veículo, todas essas questões. Como é que funciona o transporte coletivo, né? Ele tem uma planilha que a gente chama, de forma simplista, que é uma planilha técnica, onde ali eu tenho todos os custos, o pneu, o combustível, o óleo, os impostos, o funcionário, todos, enfim, tudo o que custa para as empresas. E a gente tem ali também a margem de lucro ou de resultado das empresas. Então, a gente chega num valor que teria que estar a passagem. Então, hoje, se nós fôssemos olhar a tarifa técnica para equilibrar, para não precisar subsidiar, nós teríamos que subir a passagem, ela iria ir para R$6 ou R$7, que é algo que a gente não quer e muitos empresários, muitas pessoas já acham que o valor já é alto, né? E às vezes optam por aplicativo, carro de aplicativo e outras coisas. Qual que é o valor mesmo hoje? Hoje o valor da passagem é R$4,57, 4 e alguma coisa, né? R$4,50, se não me engano, R$4,57. E aí nós né, o prefeito, nós não pretendemos aumentar o valor. Por quê? Porque aí desestimula mais ainda as pessoas a usar o transporte coletivo. E nós, quando pensamos em mobilidade, nós temos que incentivar o transporte em massa. Então, até venho conversando e a FIP vem trabalhando isso e como eu já venho da outra gestão, avaliando tudo isso, vou fazer uma pergunta. Só uma perguntinha aqui, até para provocar uma situação, porque às vezes as pessoas fazem esses questionamentos. A FIP foi pago lá atrás e eles não... o trabalho não foi concluído, quer dizer, a licitação não aconteceu. Aí paga-se de novo, quer dizer, o município perde esse recurso? Ótima pergunta, Zé. O município fez a contratação, eles entregaram o trabalho, eles entregaram no primeiro
só que daí deu deserto, né? Porque a contratação deles não é pelo êxito. A contratação deles é para fazer os estudos e esse trabalho. Aí teve que ser refeito. Eles refizeram esse edital que o tribunal novamente. E qual foi o Quando custo? a gente tem que... o custo, na época, foi contratado em torno de 1,5 milhão, né? Já estamos aí em quase 1,7 milhão, né, no total, porque quando é necessário fazer alterações ou atualizações ou refazer os orçamentos, aí a gente tem que fazer um aditivo e pagar proporcional somente a isso. Não começa do zero, né? Então a gente vai aproveitar todos os estudos. Esses estudos eles são muito variáveis, né? Desde viabilidade do projeto, dos benefícios para o usuário, para o município, mas também, claro, como que se comporta no mercado, né? Porque nós temos que ter empresas que venham participar. Então a gente está trabalhando agora para atualizar e aí nós vamos ter que fazer um aditivo, que é pagar esse valor, porque no contrato que foi feito, ela já cumpriu, ela já fez o trabalho. Sim. Aí, em razão do tribunal, mas foi um erro da FIP? Não, a FIP fez o trabalho junto com nossos técnicos e publicamos o edital. Quem está dizendo que não concorda são os empresários, são as empresas. Agora, não parece também, pelo menos algumas pessoas levantam, e aqui a gente fala de forma muito aberta e franca, né? Sim. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, a proposta é ruim para nenhuma empresa ter interesse, para ter o aditivo, para essas que são caseiras continuarem. Não é verdade também? Não é por aí? Eu acredito que não, e a gente pode perceber que, assim, hoje a gente tem uma frota de veículos que ela já está defasada. Tem alguns veículos que estão antigos, velhos, né? Então a gente precisa renovar essa frota. Inclusive, a pedido do prefeito, eu estou fazendo uma análise de impacto orçamentário, quanto que é o custo, para que a gente pudesse inserir pelo menos uns 30% ou 40% da nossa frota, que hoje são 143 ônibus, 149 se considerar aqueles que são reservas, mas se a gente conseguisse implementar em torno de 35 ônibus novos, né, novos que eu digo dentro da faixa etária ali do que é permitido na licitação, que geralmente são 8 anos, nós teríamos uma qualidade significativa para o usuário, né? Eu falei para o prefeito que não abriria a mão de ter o ar-condicionado. Agora até está friozinho, mas daqui a pouco, né, nossa cidade esquenta e precisa do ar-condicionado. Então estou fazendo esses impactos para a gente colocar. Não é atrativo essa questão da empresa ficar prorrogando esse contrato. Por quê? Porque ela muitas vezes não quer fazer os investimentos, porque não sabe até quando que ela vai fazer. Sempre que a gente faz o edital ou faz o aditivo, tem uma cláusula que se o município concluir a licitação, imediatamente, né, a nova empresa já pode operar. Também é importante lembrar que a empresa... Então é ruim para a empresa e é ruim para o município. Ninguém tem interesse. Ninguém tem interesse. Né? É ruim para as empresas e é ruim para nós, quando eu falo município, para os nossos usuários. Por quê? Porque até para mim, a gente fiscaliza e cobra o transporte coletivo. E muitas vezes a gente fala, olha, eu preciso colocar ônibus no ônibus. Ele falou assim, tudo bem, Zé, que eu vou colocar os ônibus, mas e assim, quem vai pagar essa conta, esses investimentos? Porque se eu ganhar a licitação, eu sei que eu vou ter 25 anos, aí vou ter 15 anos para diluir o custo desse carro aqui novo. Hoje, um ônibus, ele está em torno de... A gente tem 3 modelos, mas vou pegar aqui o médio deles, é em torno de R$800 mil, um carro novo. 800 mil, um ônibus, né? Então o investimento ele é alto. E aí é claro que as empresas, às vezes, por mais que elas queiram investir, mas elas ficam limitadas. Falar, vamos esperar a próxima licitação? Se porventura a gente participar e a gente vencer a licitação, eu faço questão de colocar ônibus novos, né? Mas mesmo assim, como vem se prolongando, o prefeito está preocupado com essa situação, com os nossos usuários, porque as pessoas ligam para o prefeito, eles falam com o prefeito. E então a gente está fazendo sim essa análise para ver qual que é esse impacto, para a gente melhorar essa frota, porque nós já temos 15 ônibus novos, né, que são os ônibus elétricos. Se implementasse mais 35 ônibus, a gente já ficaria com quase aí 40%, quase 50% da frota com ônibus novos. Né? Uma dúvida, se outras empresas vencerem, essas empresas que estão aí, que são conhecidas, saem do radar, pelo menos aqui, elas deixam esses ônibus ou levam os ônibus com Não, como é uma concessão, a hora que encerrar, né, independente delas ou outra empresa ganhar, esses ônibus são deles. Né? E aí, esses recentes elétricos? Não, os elétricos não. Os elétricos são nossos. Isso, para deixar claro. Isso, estou falando dos ônibus das empresas, né? Esses são da prefeitura. Isso. Aí final... a prefeitura repassa para as outras empresas? Isso, as novas? Isso mesmo. Porque esse modelo dos ônibus elétricos eles foram adquiridos pelo município. Foi buscado um financiamento junto ao BRDE e foram adquiridos esses ônibus.
né? E diga-se de passagem, a economia que ele está trazendo já está se pagando esses ônibus. Então, o que nós fizemos? Nós falamos um subsídio cruzado aqui. De uma forma mais simples, nós pedimos para as operadoras, você tira 15 ônibus teu, você não opera mais e opera com os nossos ônibus. Mas a manutenção, o seguro, toda a responsabilidade do ônibus é nossa. Só que está sendo operado pelas concessionárias, pelas duas empresas. Então o motorista é da concessionária, é ela que dirige esses ônibus com os treinamentos, e esses ônibus são do município, são do município, não são das empresas. Então se terminar com essa empresa aqui e porventura vir outra e vencer a licitação, a outra empresa já no edital vai constar que ela vai operar com esses 15 ônibus, né? Nesse novo edital também tem lá um pedido ou tem lá uma projeção para que essas novas concessionárias também trabalhem com novos modais, né? Então a gente pode ser ônibus... Por que a gente fala novos modais? Porque hoje a gente tem um ônibus elétrico, mas talvez aqui, se a gente olhar a nossa região, a gente tem muito biometano, que é o gás, né? Pode ser que tenha a viabilidade de ter ônibus, né, que a gente gere aqui o biometano e subsidie, que seja viável. A gente já está falando em novas tecnologias para o futuro, que ainda é um pouquinho, né, talvez longe da nossa realidade, que é o uso do hidrogênio, né? Então, nessa nova concessão, como ela tem bastante prazo, ela vai ter gastilhos de reequilíbrio, de ajustes melhores, porque nós estamos falando de uma legislação mais antiga, de uma concessão mais antiga. Então, essa mais nova, ela vai permitir novos equipamentos, novas situações. E a gente vem trabalhando para ouvir. Zé Roberto, por que o Zé Roberto não, um dia da semana, não pega o transporte coletivo para vir para o seu trabalho, né? Motivar, vamos fazer um dia. Eu faço pergunta para você e fiz para várias pessoas, para o meu time, para várias pessoas. Eu não sei como é que eu faço. Será que eu tenho que fazer o cartão? Eu posso entrar direto? Eu não posso entrar direto? Não, mas eu não tenho linha. Não, mas aí demora muito. Então é importante essas indagações para eu saber de que forma que eu tenho que fazer essa nova licitação para que ele seja mais atrativo. Porque o cascavelense é de nós aqui, a gente gosta do automóvel, a gente gosta do veículo, a gente gosta de carro. Se der para entrar ali na frente da loja para desembarcar, melhor ainda. Deixar 2 ou 3 quadras é ruim, a gente não gosta. Mas também é importante a gente incentivar e trabalhar esse transporte de massa, porque nós já temos 280 mil veículos na nossa frota, né? As nossas, você pode ver, as nossas, não tem mais rua que não tenha carro estacionado ou que não tenha trânsito. Então são esses questionamentos que a gente quer levar para esse novo modal. Eu posso garantir para você que não é atrativo nem para o município nem para as empresas ficarem renovando esse contrato, porque ele é muito antigo, ele é obsoleto, e a gente se obriga a fazer isso porque é uma política pública, é um serviço essencial, né? A gente tem aí diariamente, claro que varia no final de semana, em alguns dias, em torno de 50, 60 mil passageiros que passam, né, e utilizam esse transporte. Esse número vem aumentando ou diminuindo? Ele vem se mantendo. Ele reduziu significativamente ali na pandemia, pós-pandemia, agora ele vem se mantendo. Ou seja, nós temos mais pessoas aqui, mas é como nós acabamos de falar ali há pouco, muitas pessoas optando pelo carro de aplicativo, se reúnem 3 ou 4 pessoas, vão com o carro de aplicativo, outros com o patinete, outros com as motinhas elétricas. As pessoas foram buscando outros meios de locomoção, de transitar, outras formas de se deslocar, e essas pessoas têm dificuldade de voltar para o transporte. Então, nós temos que equilibrar isso, né? Fazer com que ele seja atrativo. Na nova licitação, a gente quer trabalhar com todos os ônibus que tenham o ar-condicionado. A gente quer disponibilizar o Wi-Fi, que é a internet, para que a pessoa consiga ali, né, fazendo no percurso, já consiga ir melhorando ali, fazendo suas atividades, o que ele precisa, ou se distraindo, né? E esse é assunto muito amplo, né? De muito repente, amplo. Numa outra oportunidade... Isso, precisaria um momento só para falar de transporte. Falar só de transporte, comparar com outros países, como que vê hoje o transporte, se ele pode chegar ao fim, o transporte coletivo público ou não, porque tem países que evoluíram e lá o transporte público é muito ativo, né? Eficiente, né? A gente tem países de primeiro mundo que fala assim, muito em metrô, né? Em trem-bala, enfim, que daí é outra realidade. Né? E aí a população aumenta e tal, tem uma série de coisas e é bem complexo. Para a gente finalizar, eu gostaria de voltar a falar sobre binário. Né? Eu lembro que quando você falava do binário, eu lembrei de uma situação ali da Manaus com a Belém. Várias faixas, manifestações, preservação à natureza, aquela defesa ambientalista, né, firme. Isso. Como é que está sendo tratado essa questão? Isso. Sendo tratada essa questão? Muito está em estudo ainda? Sim. Hoje está no IPC
Então está sendo contratado os projetos, o IPC vai contratar uma empresa que vai fazer os projetos desse binário. É um dado importante, Zé Roberto, o binário que nós temos o maior fluxo de veículos hoje é Recife, eu falo Minas Gerais, né? E a Antonina, que tem uma parte. Então esse binário hoje é o que mais transita veículos de todas as nossas vias. Então nós temos que pensar a longo prazo, daqui 5 anos ou 10 anos, que se nós não tivermos a opção de implantar outro binário, né, nós vamos colapsar. Porque hoje a gente já percebe quando chega lá na Piquiri, que nós fizemos aquela outra intervenção, ele forma um gargalo, né? Porque ele vem, um fluxo muito intenso, e depois ele distribui ele para os bairros. E da mesma forma aqui, que ele atravessa, né, nossa cidade, vai até lá, praticamente na FAG, enfim. Então, ele é necessário esse binário, ele está na fase de projetos, há sim uma comoção dos moradores que lá estão pela questão ambiental. Os projetos vão demonstrar a viabilidade dessa questão ambiental também, porque nenhuma obra ela pode ser feita sem os estudos ambientais, os impactos e a RIMA. A gente tem a licença prévia, a gente tem a licença, né, de operação, e depois a gente tem ali uma série de questões ambientais que devem ser cumpridas, né? O EVT, que é o Estudo Técnico de Viabilidade Econômica, Ambiental, enfim, que vai ser feito. Então, se esses projetos eles vão ser aprovados pelos órgãos ambientais, e para serem aprovados vão ter medidas mitigatórias, vão ter medidas de menor impacto. A gente sabe que muitas vezes todo mundo quer um binário para se locomover, mas às vezes a gente não quer na frente da nossa casa. Sabemos que aquela região do Caltro ali também, toda aquela região ali do Cancele, são regiões mais calmas, são regiões de moradias, e há uma preocupação desses moradores como que fica esse trânsito, né, na frente da sua casa. E claro, muito justa a questão ambiental. Mas essa questão ambiental eu posso garantir para esses moradores, e eu acredito que eles têm que acompanhar e cobrar assim que o IPC tiver, o Estudo de Planejamento aqui de Cascavel tiver esses projetos, com certeza vai ter uma audiência pública, com certeza eles vão estar mostrando para a sociedade ou para as pessoas que serão impactadas a viabilidade do projeto também ambiental. Então, é polêmico? Sim, é polêmico. Às vezes nós temos que tomar algumas decisões que ela vem para beneficiar a sociedade como um todo. Nem sempre a gente consegue atender aquela questão pontual ou a nossa casa. E aí o que acaba acontecendo no dia a dia que a gente fala? E como é difícil as decisões do gestor, porque você tem um laudo técnico, você tem um apelo da sociedade, e às vezes você tem que tomar a decisão mais assertiva, que é a que mais vai atingir a coletividade, porque, como eu falei, sempre tem um impacto. Se colocarmos o binário, será ótimo para as pessoas poderem se locomover, mas vai ter um impacto nas pessoas que moram ali naquela, né, vão ter velocidades maiores, vão ter mais barulho, já não vai ser mais tão calmo como era. A questão ambiental também vai ter um impacto, ainda que mitigado, mas vai sim impactar, e por isso que a gente tem que minimizar o maior efeito possível. Mas aí a gente pede, né, porque nós temos pessoas que moram aqui na nossa cidade, eu falo isso porque eu nasci aqui, de 20, 30 anos atrás, que tinha uma cidade que você se deslocava de um lado para o outro em menos de 5 minutos. Hoje essa realidade mudou, né? Nós tínhamos, eu lembro que na época eu brincava na rua, que não tinha veículos, ainda a rua não tinha pavimento, depois que veio asfalto. A gente se reunia ali com a piazada e brincava na rua. Hoje não é mais possível. Meu filho, não consigo deixar ele jogar a bola na rua ou brincar na rua. Lembro que a gente colocava a rede lá do vôlei, tinha que levantar para o carro passar por baixo, mas não tinha movimento, tinham poucos carros. Essa nossa realidade ela mudou completamente. A nossa cidade cresceu. Isso são porque nós temos ônus e bônus, né? São os ônus do progresso. Nossa cidade está crescendo e cresce a passos largos. E nesse caso, o binário Manaus-Belém é um caminho sem volta. É só buscar agora a questão legal, técnica e tal, para que a implantação ocorra. Falando tecnicamente, pensando em mobilidade urbana, né, nós entendemos que é um caminho sem volta. Por quê? Porque sempre é uma crítica. O que a Transitar está fazendo para melhorar? Olha esse congestionamento, olha só o fluxo, olha o tanto de veículo, o que vocês estão fazendo? Então, a nossa equipe de engenharia, né, que são especialistas e que trabalham com essa questão da mobilidade, eles entendem que é uma necessidade, sim, que tem que ser feito.
É claro que tem o apoio da sociedade, e é aquilo que eu falo, Zé Roberto, eu acho que, penso, né, que a melhor forma é esclarecer para a população, assim como fizemos no Binário da Jacarezinho. Nós chamamos as lideranças, né, explicamos como que seria o projeto. É claro que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não querem, mas a gente tem mais pessoas dizendo que ficou melhor, né, porque está fluindo muito melhor, não tem mais aquelas filas. E as pessoas reclamam porque você tira a pessoa do conforto, né? Então, eu penso que é uma necessidade para o desenvolvimento da nossa cidade. E tem né? previsão? A previsão agora é fazer esses projetos. Eu acredito que isso vai ficar para o próximo ano, tá? Esse ano, então, a empresa vence, ela tem um prazo para fazer os projetos. Depois desses projetos aprovados ou que estejam ok, aí nós ainda temos que ver a questão dos recursos, né? Mas, se não me engano, ele já está previsto recursos no Fomplata, se não me engano, na gestão passada, o que eu me recordo, já estavam previstos recursos. E as mas provavelmente vai ficar para o ano que vem. Ali, como alguns questionam, em outros locais ou até no entorno ali mesmo, haverá o plantio para compensar isso? Pode haver a compensação. Então, esse projeto ele tem que ser apresentado para os órgãos de controle, e os órgãos de controle vão avaliar se nós temos medidas compensatórias, nós temos medidas mitigatórias, que são intervenções mínimas, né? Assim como nós estamos fazendo aqui agora, vocês devem estar acompanhando, né, os ecoparques que estão aí sendo... Ele tem uma questão hídrica, eles estão sendo trabalhados, mas a questão ambiental está sendo avaliada, né? Então, o córrego do rio está sendo colocado aquelas contenções para evitar o assoreamento, tudo dentro da questão da legislação ambiental. Então, sim, elas podem ser compensadas, né? Mas é importante esse apelo da sociedade, é importante ouvir, né, aquela comunidade, analisar esses impactos para que a gente consiga ter uma obra que impacte menos aqueles moradores ali, mas que também atendam toda a nossa sociedade. Nós temos alguns casos que as pessoas falam, olha, para mim ficou melhor o binário, eu tenho um comércio, agora mais... Eu já tenho outras pessoas que falam, puxa vida, era tranquilo aqui, agora passa muito veículo, ficou barulhento, ficou ruim, treme minha casa... Né? Então, a gente tem esses contrapontos e é importante... E às vezes até a valorização, né? Valorização Melhora. do imóvel. Muitas pessoas falam, valorizou meu imóvel. Então, é aquilo que eu falei, uma ação ela tem um impacto em várias situações, né? Seja para o pedestre, seja para o morador, seja para o motorista, seja, né, essa mobilidade que é o mais amplo possível esse termo. Então, é aquela questão que nós falamos. A gente tem que defender os nossos direitos, mas nós também temos que, existem deveres, né? O teu direito vai até, né, tem um limite, né? Então a gente tem que buscar o melhor caminho, ouvir a sociedade, ouvir o poder público e aí buscar qual que é o equilíbrio, qual que é a melhor medida. Como que nós implantaríamos com a menor medida? Se tiver esse cuidado com o meio ambiente, a gente concorda. Se tiver uma velocidade um pouco mais compatível, se tiver fiscalização, se tiver... Daí as pessoas pedem o radar, porque daí alega que tem excesso de velocidade. Então, se todos nós fizermos a nossa parte, né, porque os meus direitos vão, né, os meus deveres, os meus direitos vão até o limite do seu e assim por diante, de todos nós. Então, ele é necessário ainda... Vai mais esse ano aí até provavelmente concluir esse processo e essa licitação e para o ano que vem a gente, mas nada impede de ir debatendo esse tema. Mas eu falo ano que vem porque nós já estamos aí no mês de julho. E aí eu acredito que no momento oportuno vai ser convidada toda a sociedade para conhecer esse projeto, para ver como que ele vai ser, né? E os órgãos ambientais também podem se manifestar sobre isso. Vamos Então, acompanhar os desdobramentos aí, né? E sempre pensando na coletividade, né? Não se pensa apenas de forma individualizada, né? Isso. Edson, muito obrigado pela entrevista, sucesso na Transitar e o espaço aqui sempre aberto. Obrigado, Zé Roberto, pelo espaço. Como falamos aqui, um apanhado geral, às vezes nós temos que ter, né, falar de um determinado assunto e temos muitos assuntos importantes aí e fico à disposição sempre que necessário, me convide para prestar contas. Né? Seja temas polêmicos ou não, a gente tem que trabalhar esses temas polêmicos e eu sei que as pessoas que estão nos acompanhando aí também precisam de informações. Nós estamos aqui para prestar contas, né? Eu estou servindo a população, eu estou lá para
buscar soluções, para atender, para pensar em mobilidade, né? E é importante que as pessoas também comecem a pensar um pouquinho em mobilidade, nessa conscientização. Então eu agradeço muito, é uma oportunidade de eu estar aqui explicando e, claro, convocando, pedindo o apoio de toda a nossa cidade aqui de Cascavel para que a gente tenha sim esse trânsito humanizado, esse trânsito que respeita vidas e que salva vidas, né? E claro, né, a gente se coloca à disposição aí para ouvir e buscar a melhor solução. Conversamos com o Edson Zorek, ele que é o presidente da Transitar, lembrando que já esteve na administração passada, já por um bom tempo, com uma larga experiência nessa atividade pública, e agora com essa missão. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Lembrando que você pode ter as informações gerais sobre economia, política, prestação de serviço, esporte, enfim, no Jornal Paraná, o jornal impresso. Não fez assinatura ainda? Dá tempo de você fazer a assinatura, é fácil, é prático, você vai receber o jornal na sua casa. Você pode acompanhar também informações no jornal online, o paraná.com.br, nas redes sociais, nas demais plataformas, nas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no canal no YouTube. Não é inscrito ainda no canal no YouTube? Inscreva-se agora e nos acompanhe, ative o sininho e fique ligado. Tem muitas entrevistas ali, você pode dar uma conferida. Informações sempre para interesse da coletividade, sempre buscando esclarecer o que acontece em Cascavel, no Paraná e no Brasil. Até o nosso próximo encontro.